Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos realizar a entrevista de número 100 no canal Imparável. É incrível o tanto que o tempo passou rápido. Então, não poderíamos deixar de convidar uma pessoa muito especial que eu já cogitei trazer aqui antes, mas esperei o momento certo para este encontro. Essa pessoa me inspira muito, foi decisiva para me ajudar a tornar quem hoje eu sou. E ela carrega uma história de vida muito surpreendente e impressionante. Ele começou a trabalhar aos 6 anos de idade, já vendeu picolé, já vendeu cocada, já trabalhou de todas as formas. Migrou para Brasília buscando uma vida melhor junto com a família. Aqui morou em uma favela, passou por várias dificuldades, conciliou o trabalho com o estudo desde muito cedo, morou em um trailer, e que ele vai contar daqui a pouquinho como é que foi essa história, e conseguiu, por meio do estudo, da dedicação, da determinação, por ser imparável, ele conseguiu ser aprovado em um concurso público e tudo mudou a partir de então, abrindo outras portas em sua vida. Hoje aqui, meu convidado especial é o meu pai, conhecido como Professor Grangeiro. Pai, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite e obrigado pela deferência. Entrevista número 100. Legal, muito obrigado. Antes de começarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações para que receba em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira às 19 horas, uma nova entrevista para você. Pai, hoje é a primeira vez que eu tô um pouco nervoso aqui na entrevista no canal. E olha que eu já fiz 99 antes desta aqui, porque é um dia muito especial. E eu queria começar aqui a conversa pedindo para você nos contar um pouco de como era a vida antes de vir aqui a Brasília. Gabriel, eu sou filho de Dona Raimunda, uma professora primária, depois virou uma costureira aqui em Brasília, hoje é uma bisa que cuida dos filhos, dos netos, dos bisnetos. E filho do seu Zusa, que era um próspero comerciante. Meu pai tinha uma padaria, tinha uma mercearia, umas terrinhas. Lá no Encanto, no Rio Grande do Norte, no sertão nordestino. Imagina, era uma vida muito difícil pelas condições. E o irmão mais velho, de 5 naquela época, hoje somos 7, 2 nasceram aqui em Brasília. Então minha rotina lá era muito estranha, porque eu acordava 5 horas da manhã, para você ter uma ideia. Um garoto de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, acordava às 5 horas da manhã, ia buscar o leite, imagina, trazia o leite para casa, depois preenchia com a água, e depois levava o gado ao pasto, e ia trazer água para os vizinhos. Naquela época eu já ajudava muito os vizinhos, dentro da filosofia do meu pai. Porque meu pai, como próximo comerciante que era à época, ele gostava muito de vender fiado, né? E vendendo fiado, depois de imagina, meados dos anos 60, uma grande seca do Nordeste, ele ficou só com as contas a receber. Quebrou. Quebrou exatamente porque ele ajudou muita gente a sobreviver, a alimentar muita gente. E por conta desse coração bom, eu me lembro até, ele falava para minha mãe, Zusa, por que você ajuda tantas pessoas? E ele falava, porque eu posso. Eu acho que eu carreguei muito isso dele, né? Porque todas as pessoas me perguntam muito por que eu ajudo tanta gente também, porque eu posso. Quando eu não puder, eu vou pedir ajuda, sem maior cerimônia também. Aí, meu pai quebrou, lá no sertão nordestino. Nós passamos muita dificuldade nessa época. Então, nessa época, a gente comia o caldo de maxixe, ou caldo de manteiga com farinha, ou simplesmente a farinha com rapadura e muita água. Uma vida muito complicada quando meu pai decide, no final dos anos 60 e início dos anos 70, vir a Brasília para construir essa cidade. E depois, minha mãe vende tudo que tem, coloca aquelas panelas e algumas roupas dentro de alguns sacos. Sacos mesmo, Gabriel, não tinha nada. Pegamos um ônibus, demoramos 15 dias para chegar em Brasília. Quer dizer, foi até preocupante, o ônibus quebrava muito, a gente não tinha dinheiro para comprar comida, e o pouco que a gente trazia, que era a farofa, o frango, aquelas coisas todas, já estava também faltando. E
quando chegamos aqui a Brasília, fomos morar num barraco, numa vila, numa favela chamada Vila Esperança, um nome lindíssimo. Tinha tudo a ver com o que a gente carregava naquela época, que era muita esperança dentro daqueles sacos de roupa e panela, e morar naquele barraco que o meu próprio pai construiu, um barraco modesto, com banheiro fora, um negócio surreal, mas muito feliz, porque eu estava com ele aqui, né? Estava a família toda reunida e a gente pôde começar a sonhar, a plantar, até que lá na frente a colheita chega. Como é que foi esse período em Brasília já, então? Depois de já estabelecidos aqui, foi já ainda muito sofrimento, as coisas melhoraram um pouquinho, trabalhava enquanto estudava? Quando a gente saiu dessa favela lá no Bandeirante, eles levaram para outra favela, aquela início de Ceilândia, era uma grande favela. Jogaram a gente lá, e aí, meu amigo, como é que você fazia? Você tinha que sobreviver. Então eu trabalhava assim. Eu já estudava cedo, sempre escola pública, sempre estudei escola pública, mas antes de ir para a escola, olha que desafio. Eu pegava grade de ovos para vender, naquela época, tinha que vender aquelas 2 grades de ovos da vizinhança toda, para chegar em casa com o dinheirinho, trocar de roupa e subir a serra, como dizia, para ir para a escola. Muito difícil. No final de semana vendia picolé, vendia essas coisas todas. E, de uma certa forma, eu acho que eu ajudei meus irmãos e, de alguma forma, minha família a passar um momento de muita dificuldade. Quantos anos você tinha nessa época? 8 anos, 7, 8 anos, era um menininho ainda, com esse papel de homem. Com 12 anos eu já estava na obra, Gabriel, fazendo trabalho de homem, de servente de pedreiro, duro. Então, e ali já um pouco mais difícil, porque eu trabalhava de manhã, muito cedo, eu chegava às 7 horas da manhã no canteiro de obra, trabalhava até por volta de meio-dia, saía correndo, todo cheio de cimento, todo cheio de massa, trocava o uniforme bonito, que era minha mãe que fazia, que confeccionava, e subia de novo. Eram 3 quilômetros para ir para a escola, 3 quilômetros para voltar da escola. E era essa vida, ia sem energia à noite, então você não tinha muitas opções, você era obrigado a dormir muito cedo para acordar muito cedo para a vida. Esse seu barraco não tinha eletricidade? No início não. Foi muito tempo depois que chega água ou que chega... Você disputava água com os vizinhos, com os moradores dali, disputava a sopa que vinha com uma ajuda, você disputava tudo e lutava para sobreviver a cada dia. Porque era uma constante você ver jovenzinhos, com meus amigos, meus melhores amigos, serem assassinados. Então era um negócio meio complicado. Mas, incrível que pareça, eu achava aquilo bacana, porque eu estava fazendo coisas úteis, eu estava ajudando a família, eu estava aprontando, e eu achava aquilo como se fosse uma missão, um propósito, um dever. Eu fui muito feliz. A gente construiu nossa própria casinha, meu pai pedreiro, já agora lá na Ceilândia, e eu servente dele de pedreiro. Demoramos 10 anos, demorou uma década para construir uma casinha que hoje está bem melhorada, e minha mãe que está lá. E a fase da adolescência? Essa fase foi um pouco mais complexa, porque eu já comecei com carteira assinada com 15 anos de idade. Hoje eu tenho muito mais de 40 anos de contribuição, vamos dizer assim. E com 15 anos eu já estudava à noite. Então imagina, você saía do trabalho direto para a escola, chegava em casa às 11h30, meia-noite, muito cansado, e tinha que se alimentar, tinha que fazer dever de casa, tinha que estudar, para acordar muito cedo, para continuar a vida. Mas era um monstro, um touro, um resistente, um negócio assim, sem limite. Acho que foi sempre Eu bati todos os recordes, Gabriel, seja como professor, de todas as formas. Eu dei todo tipo de aula, em 3 turnos durante muito tempo, enfim. E depois veio o desejo de fazer curso superior, mas foi interrompido porque você acabou sendo convocado para servir no Exército, né? Eu estava como auxiliar de escritório, carteira assinada, como eu te falei, e aí, de repente, fui passar por aquele alistamento obrigatório, eu acho que eu relaxei, eu brinquei, e de repente eu estava no batalhão da Guarda Presidencial, como soldado do Exército Brasileiro,
Foi um período muito rico, porque eu conheci muita gente de todos os estados, de todos os lugares. Eu sempre tive uma capacidade de me ajustar a qualquer situação, a qualquer ambiente, a qualquer grupo. E foi uma experiência muito boa para o meu caráter, para a minha resistência também e para a visão que eu passei a ter de pátria, de sociedade. Foi legal. Depois disso veio, então, aí finalmente a questão do curso superior. E por um período você precisou morar em um trailer. Por quê? Gabriel, o que acontece? Quando eu dei baixa do Exército, eu me lembro bem, isso numa sexta-feira. Numa segunda-feira eu estava com um cartão de classificado, com um caderno de classificados, procurando emprego. E com uma fé absurda de que eu ia conseguir. E, na verdade, tinha um problema, eu não tinha muita experiência. Eu tinha um curso de datilografia feito na escola Nossa Senhora da Glória, lá em Ceilândia, correspondência para auxiliar de escritório, muito pouca experiência. E toda vez que eu ia para as entrevistas, ia bem, até que eu dizia onde morava. Quando eu falava a palavra-chave que eu morava na Ceilândia, havia um preconceito muito grande, e aí vinha aquela frase famosa, a gente liga para o senhor, liga para você nos aguarda. Claro, não vai ligar. Não conseguiu. Bom, aí apareceu, a primeira oportunidade não foi concurso público não, foi um concurso privado. Eu me inscrevi era uma financeira, para trabalhar na financeira, que fazia uma prova, fazia depois uma redação e no final uma entrevista com o diretor da própria instituição financeira. Sim. Eu passamos 5, eu era o único que tinha o artigo 2º grau. E sabe por que eu passei, Gabriel? Tem um detalhe aí muito interessante. Eu acho que nem você conhece essa história. Quando eu estava no Exército, não estava na guarda, escalado, o que acontecia? Os meus colegas ficavam ali jogando bimbolim, jogando sinuca, vendo televisão, e eu ia para a biblioteca que tinha lá, para uma sala de estudo. E tinha um monitor, eu ficava estudando atualidades, matemática, português. Só tinha eu e esse monitor que eu explorava absurdamente. Então, quando eu dou baixa do Exército, eu estou com essa bagagem, com as informações bem atualizadas, isso me permitiu concorrer com gente que só tinha curso superior e conquistar a única vaga com uma pessoa que tinha ensino médio. Bom, fiquei lá, consegui pagar um curso que era um preparatório para o Banco do Brasil, um cursinho desses de rápido, e depois fui aprovado para auxiliar de escritório. Isso já com 19 anos de idade, agente administrativo, perdão. Fui aprovado para agente administrativo da extinta Fundação Serviço Social do Governo do Distrito Federal aqui. E aí, meu amigo, a partir desse instante, todas as portas, de uma certa forma, se abrirem. Mas não ficou clara a questão do trailer. Ah, não, tá. Voltando para essa história do trailer. Fui admitido, vamos dizer assim, acendeu o tempo de posse, comecei a trabalhar como agente administrativo numa oficina de automóveis de carros oficiais, fazia revisão, só que eu estudava à noite. Há um detalhe, esse cargo público já me deu de cara uma meia bolsa na faculdade, que me ajudou, eu não tinha como pagar uma faculdade ganhando um salário mínimo e meio naquela época. Não, já me deu essa meia bolsa. Só que eu tinha que chegar em casa, na casa dos meus pais em Ceilândia, chegava meia-noite, e uma dessas, eles me pegaram e colocaram numa roda paulista, me bateram até, me tomaram o relógio. Aliás, eu perdi até a conta de quantos relógios eu perdi em assalto chegando em casa, uma jaqueta, meus livros, meu tênis, enfim. E a minha mãe, cheguei em casa todo sanguentado, meus pais ficaram muito preocupados. Foi quando eu fui ao secretário de Serviço Social à época e pedi para ele me permitir que eu morasse nesse trailer. Contei a história trailer toda. Do governo, então. Trailer do governo. Era um trailer de assistência a pessoas carentes. É uma história bem bacana. Deixa eu concluir essa história, você vai amar. Eu acho que os que estão nos acompanhando também. Então, fui morar nesse trailer. O que acontecia? Ficavam ali meus materiais de estudo da faculdade, meu material de higiene e tal. E como ele era um trailer, uma Kombi, vamos dizer assim, era muito comum eu chegar para a minha casa, que era o trailer, e ela ter ido embora, para, de alguma forma, socorrer vítimas de enchente, vítimas de inundação, de alguma tragédia. E o plano B era jogar um colchão no chão e dormir naquele chão. Na oficina? Na oficina.
cheio de pernilongo e cheio de coisa. O trailer ficava perto da oficina? Ficava dentro da área da oficina, ele ficava dentro dessa área da oficina. E ele ia embora e eu tive que esperar. Eu deixava sempre um saquinho com alguma de reserva, porque que isso acontecesse, eu tinha esse plano B. Morei 4 anos dentro desse trailer e eu não tinha companhia. Naquela época não tinha internet, computador, televisão, não tinha nada. A minha companhia, e aí eu não enlouqueci por conta disso, eram os livros. E quem tem livro, você sabe disso, nunca está só. Está sempre muito bem acompanhado. E eu estudava igual doido. Estudava tanto que eu dava aula para meus próprios colegas. E chegou um momento que eu ganhava por isso. E o que me ajudava a comprar os livros que eram indicados pela faculdade. Com esse dinheirinho que eu dava aula para o próprio colega de faculdade. E foi nesse tempo que você também desenvolveu aquela técnica de colocar os pés na bacia para não dormir, né? Porque você estudava muito de madrugada. Porque eu trabalhava o dia todo. Quando eu chegava da faculdade, 11 horas da noite, eu tinha que estudar, tinha que fazer os trabalhos, os projetos, e estudar para a prova e tudo mais. O horário que eu tinha era de meia-noite às 6 da manhã. E lendo uma revista dessa, num consultório qualquer, eu aprendi, lendo com um artigo médico, o cara dizia o seguinte, que o ser humano só dorme depois que esquenta os pés. Eu falei, caraca, vamos ver se isso é verdade. Eu jogava uma bacia com água, uma água fria, metia os pés ali dentro, meu organismo estranhou aquela história toda, achou aquilo absurdo, mas daqui a pouco ele se acomodou e eu não dormia, Gabriel. Eu ficava 2, 3 horas ali, sem tomar café, sem tomar Coca-Cola, sem tomar nenhum outro estimulante, só com os pés na bacia de água fria. Cara, se você pegar o meu histórico escolar, só tem SS, graças, de uma certa forma, à minha disciplina, ao meu esforço, e essa técnica que me ajudou a passar em 8 concursos públicos, incluindo o primeiro lugar, no concurso em âmbito nacional. Né? E ajudou muita gente, já, de uma certa forma, já escrevi isso em livros e artigos, e eu acho que muita gente usa dessa técnica. Recomendo, é boa. Houve um episódio que te marcou muito, né? Que você estava em um ônibus, e nessa correria do dia a dia, né? E o ônibus freou e a sua comida do dia caiu. Por que esse episódio é tão significativo para você? Imagina a seguinte situação, né? Eu tenho 15 anos, 14, 15 anos, um jovenzinho, que está se deslocando para o trabalho, com um ônibus cheio de estudantes, especialmente adolescentes, meninas bonitas. Uma delas eu era interessado nela, vamos imaginar assim, naquela época. E você está com o ônibus cheio, com uma como é que era? Uma coisa plástica. Marmita? Não. Uma coisa plástica que vinha o seu material da escola, uma pastazinha plástica de elástico dessa, bem simplesinha. E debaixo do braço a marmita. E num desses episódios, o Zezão, que era o motorista, muito conhecido de todos nós, deu uma freada brusca para evitar um acidente e a minha marmita escapuliu do braço e caiu no chão do ônibus. Tente imaginar a cena. Bom, primeiro eu perdi meu almoço daquele dia, que era a única coisa que eu teria. E segundo, a situação de um jovenzinho, vendo todo mundo olhar para a sua alimentação esparramada ali, e só tinha, Gabriel, naquele dia, por sorte, por sei lá o quê, ou por bênção, ou por provocação, ou por alguma coisa, por alguma coisa, força do destino, só tinha ovo e arroz. Um ovo estrelado ali e arroz branco. Enfim, eu confesso que me deu vontade de chorar, como eu estou sentindo agora. Mas bom, não chorei. Segurei, fui para o escritório, cheguei lá, entrei uma área reservada e ali eu chorei muito. Mas chorei e prometi a Deus que nenhum filho meu, nenhum parente meu ia passar por aquilo. Eu acho que cumpri de alguma forma
A partir daquele dia eu comecei a estudar como um louco, trabalhar como um louco. Eu não tinha férias, fiquei 10 anos sem férias. Foi um negócio assim surreal. Trabalhei muito, estudei muito. Fui o primeiro a fazer faculdade na família, bati todos os recordes de trabalho. Eu acho que ele foi mais um teste dele, ou um aviso para que eu me esforçasse um pouco mais. Para testar o quanto que você é capaz, né? Era capaz e é capaz. Eu gosto muito disso quando provoca, me provoca, principalmente como maratonista, ou como competidor, ou como empreendedor que eu fui, enfim, todos. E avançando aqui para as aprovações em concursos, né? Quando é que você então passou um concurso que te permitiu sair daquele trailer e ter uma mudada de vida ali bem significativa? Gabriel, eu acho que foi quando eu passei no concurso da Fundação do Serviço Social, que é a Rede Sara Kubitschek. Era um concurso para administrador de suprimento. Eu tinha acabado de concluir o curso de administração de empresas, com especialidade lá na área de suprimentos. E eles fizeram um concurso em âmbito nacional. Eram 5 fases esse concurso, também tinha uma entrevista. E eu passei em primeiro lugar nesse concurso. Eu ganhava muito bem naquela época, porque eu peguei cargo de chefia, acumulava naquela época gratificações. Então, a partir daquele instante, depois eu passei para concurso de professor, acumulei os 2 cargos públicos, um cargo técnico com um cargo de professor, lá na Ceilândia. Mas uma coisa curiosa, eu fui dar aula na escola que eu fui aluno. Foi muito, eu escolhi. Legal. Eu escolhi. E eu tinha um prazer danado, eu chegava antes do aluno, saía depois do aluno. Então, essa questão, aí tudo se abriu, as portas todas se abriram, porque a partir daí, então, de ter esse cargo público, primeiro colocado, ter 2 cargos agora já como professor, eu comecei a escrever livros, apostilas, conteúdo para apostila naquela época, dar palestras, dar aula a convite no extinto Obcursos, que era um curso preparatório muito famoso. A partir daí, dessa experiência também, eu passei a montar uma editora, eu troquei naquela época aulas a receber por cotas, e acabou que essa marca caiu no meu colo, nessa parte presencial. E eu acho que, de uma certa forma, esse período presencial também, eu acho que já inspirou o Calado a montar o Grão Light. Fala a verdade. É claro, eu já trabalhei, né, na escola presencial e sempre já falei sobre isso no livro, já falei nas entrevistas e vivenciei esse mundo desde jovem, respirando esses ares ali dos concurseiros, das ansiedades, das dores que eles têm e conseguir ver nisso também a oportunidade de ajudar mais pessoas por meio da internet, né? Então, a educação digital que veio para mudar, está revolucionando o mundo e o Gran Curso vai participando disso como líder, né, aqui no Brasil. Eu sempre recebo muitas perguntas, por que você não fez concurso, faz concurso? E a resposta é porque eu comecei a empreender muito jovem. E fazendo algo que eu gosto, que ajuda os concurseiros, que ajuda as pessoas a mudarem de vida. Então acho que, no meu caso, eu sou mais útil dessa forma e isso veio um pouco de berço, né? E você tem que contar também que eu coloquei você também para trabalhar desde cedo também nesse mundo. Não teve vida fácil também, não. Eu acho que 14, 15 anos você estava na secretaria fazendo matrícula de alguma forma. Sim. Já aproveitava qualquer brecha que você tinha na escola ou na faculdade para trabalhar. É verdade. Não foi vida fácil para ninguém. Mostrou o valor do dinheiro suado, né? Do dinheiro conquistado e do trabalho duro, ético, né? Pai, você sempre diz que o maratonista se assemelha ao concurseiro. E você já correu muitas maratonas, corre até hoje, inclusive não consegui acompanhar o seu ritmo, apesar de ser 30 anos mais jovem. Por que há essa semelhança e como que o concurseiro pode usá-la para potencializar os resultados? Legal. Boa pergunta. Primeiro, eu tenho mais de 600 corridas de rua no currículo, tenho medalhas que comprovam isso, está tudo documentado. Tem recorde de correr 43
10 quilômetros em 43 minutos. Recorde não, tem um tempo extraordinário de correr 10 quilômetros em 43 minutos. Hoje corri 10 quilômetros também, já num ritmo, um pace bem mais lento. Como se fosse nada, né? Mas por quê? O maratonista é um cara focado, disciplinado, que tem planos, que tem metas, que tem prazos. E ele corre, ele treina com chuva, com sol, subindo, descendo. Meu amigo, estabeleceu a planilha, ele cumpre como um monstro. E quando falta a perna, ele joga os braços. E quando não tem mais pulmão, é a cabeça que vai. É a mesma coisa, o concurseiro também. O concurseiro tem que cumprir metas, tem que treinar, tem que ser disciplinado. Então, ele vai cumprir muitos desses treinos, ou treinos de provas, como tem hoje no Questões, tem no Gran Questões. Isso, Gran Questões. No Gran Questões. Então é isso, a questão da disciplina de maratonista com a disciplina para você conquistar uma vaga no serviço público. Como é que você faz isso? Com orientação. Porque o maratonista, o corredor, ele não prepara apenas o físico. Ele prepara muito a cabeça, ele escolhe muito bem o material, ele escolhe muito bem a orientação. Ele assina tudo quanto é revista, ele lê tudo quanto é artigo relacionado às suas competições, à sua atividade. A mesma coisa tem que fazer o concurseiro, ele tem que ter boa orientação, tem que ter um material adequado, ele tem que ter profissionais ali, de alguma forma, o acompanhando para que ele possa, o mais rápido possível, alcançar os seus resultados. E, claro, com muita paciência e admitindo bem as derrotas que vão surgir aí ao meio do caminho, mas nunca desistindo. Porque o maratonista, se ele não chegar correndo, ele chega se arrastando, ele chega rolando, ele chega com as pernas, enfim, de qualquer jeito, ele chega quando ele estabelece a meta de chegada. Aqui nós temos um mote que você conhece, né? Que é ser imparável, baseado em um artigo que viralizou, né? E já virou livro, inclusive já te entreguei o seu livro bem quando saiu. E esse mote, ele não quer dizer que a pessoa é intransponível, invencível, que ela é incansável, mas sim uma pessoa como maratonista que não desiste. Qual seria o seu conselho, como alguém que passou por tanta coisa, tanta dificuldade ao longo da vida, para quem nos assiste hoje e está desanimado, seja com a situação do país e do mundo, seja com o seu próprio desempenho, seja com a sua situação do momento, para que essa pessoa não desista e consiga mudar sua vida e a de sua família, como você fez, e até hoje, né, isso gera frutos, e acho que essa é a meta de todo mundo. Concurseiro, concurseira. Eu costumo dizer que todo mundo passa em concurso público. Quem não passa em concurso? Quem não se inscreve, quem morre antes e quem desiste. Eu não estou falando isso como uma peça motivacional, não. Estou falando isso porque tem experiência de 30 anos acompanhando centenas de milhares de alunos que passaram em vários concursos públicos. É bem verdade que alguns demoraram 4 meses, outros demoraram 4 anos. Mas quem não desistiu, passou. Passou como eu, estudando com material emprestado. Aliás, hoje, o único livro que eu comprei para concurso público, Gabriel, acho que era um livro de português chamado Comunicações Administrativas, de uma fundação no Rio Grande do Sul. Me ajudou muito, porque naquela época ia muita gramática, esse livro era de gramática. Então, é uma questão de persistir nesse caminho, ou esperar, como ele entra numa fila, esperar a vez dele ser chamado. Tá? Eu já orientei muita gente, eu já acompanhei muita gente e vi isso acontecer. Porque a aprovação em concurso público não é só conhecimento, Gabriel. Não é. É também a preparação da cabeça, a resistência para estudar quando não está com vontade, sem condições, sem motivação. E é também um pouco de sorte. Qual é a sorte que eu falo? A sorte de cair aquilo que mais ele estudou, aquilo que mais gosta, e ainda esse pouquinho de sorte, mas é muito mais preparação e preparação adequada. Antes de devolver a palavra para você, deixa eu te confidenciar uma coisa, pode ser? Pode. Gabriel, eu gosto muito de conversar com você. Eu gosto muito da sua companhia, de estar com você. E sabe por quê? Por quê?
Porque ver você como essa pessoa que você se tornou, o ser humano que você se tornou, o empreendedor que você se tornou, o esposo, o amigo que você é da gente, da família, me dá muito orgulho. E aí me faz esquecer um pouco aquele tempo, aquela dificuldade toda, e tudo passa a ter sentido para mim. Tudo que eu vivi e enfrentei, e de alguma forma venci, eu vejo em você agora essa recompensa, eu não sei dizer como é que é isso, esse merecimento. E vejo também que a gente tem um futuro juntos, a gente permanecer muito juntos, família, muito promissor, muito bacana, cara. Obrigado por tudo. Queria te dar um abraço, pode ser? Pode, claro, deve. Dá um abraço aqui. Opa. Obrigado. Até difícil falar sobre isso agora, né? Mas as palavras não vêm. Mas saiba que é recíproco e que você e minha mãe são os responsáveis por que eu me tornei. E, de certo modo, tenho uma dívida impagável com ambos, né? E espero poder transmitir os mesmos valores aos meus filhos. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou hoje, peço que deixe seu like, deixe seu comentário, assine nosso canal para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, uma nova entrevista para você. Até a próxima, fique com Deus.